mesmo tempo que a gente estava querendo se pagar, a gente estava planejando casamento, montando sala e organizando o lua de mel. Tanto que assim, eu lembro que a gente casou num sábado, 9 da manhã, e a gente terminou de trabalhar a sexta-feira, 8 da noite. Então a gente não conseguiu nem curtir um processo de tanta vontade de fazer as coisas darem certo. E a gente não conseguiu curtir um processo de, não, hoje eu vou tirar um dia off para poder amanhã casar. Não, a gente foi dormir quase 8 da noite trabalhando. Não dava tempo de ter medo. Não dava. Não dava tempo de ter medo. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial também para que eu me tornasse mais homem e ela mais mulher como um todo. A gente não tinha plano B. A gente nunca acordou com a perspectiva de, se não der certo aqui, a gente faz outro caminho. Não, a gente entrou com a perspectiva de que ou vai dar certo ou vai dar certo. Não tinha mais se falhar. Não tinha. A gente nunca trabalhou, a gente nunca teve uma conversa de, se não der certo. A gente sempre trabalhou com a perspectiva de que vai dar certo. Muito bem, mais um Leadercast. Sempre começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Aqui é um caso interessante. Eu trouxe primeiro a esposa dele, né? Batemos um papão aqui, a Nanda da Guardian, né? E aí passou um tempinho, a gente teve muito contato lá. Eu falei, esse cara tem café no bule, vamos trocar uma ideia lá. Combinamos, aqui estamos, é um carioca baseado em São Paulo. A gente começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. Essas 3 tem que levar direitinho, tá? Seu nome, sua idade e o que você faz? Vai ser fácil. Bom, me chamo Thiago Azevedo, sou sócio da Guardian. Minha esposa veio aqui antes, a Nanda, então eu sou marido da Nanda e a gente fundou a Guardian Capital. E a terceira pergunta, já errei. A idade? A idade, tem 40 anos. 40 anos? 40 anos. É um garotão, cara. Quem dera. Nasceu no Rio, né? Carioca. De onde? Nasci e criado ali, um lugar muito tranquilo, muito calmo do Rio, a 500 metros ali do Complexo Alemão, na Penha. E depois eu fui morar em Copacabana, mas a boa parte da minha vida eu morei na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ali, perto da Cidade de Deus? Perto do Complexo Alemão. O Complexo Alemão? Complexo Alemão. Então, cara, pra quem não é de lá, como eu, e só vejo pela televisão de longe, é aquilo tudo mesmo lá, cara? Você jogava bola com bala passando de vez em quando? Ou isso é... Já aconteceu algumas coisas muito, muito difíceis desde criança, mas assim, hoje eu falo rindo, a gente ri. Mas, por exemplo, domingo de manhã, feira, todo lugar tem feira domingo, né? E uma cabeça de uma pessoa morta na feira, na hora de abrir ali, e botaram só um saco e continuou a feira de domingo normal. São coisas que você vê ali no cotidiano do carioca, que a gente acaba normalizando, né? Eu vi uma frase uma vez que o carioca perdeu o senso absurdo. E eu acho que esse tipo de comportamento deixa muito claro como isso é normal. Tem um filósofo muito conhecido, chamado Gregório do Vivier, que diz que isso é papo de paulista, que o Rio de Janeiro não é violento, que isso é coisa de paulista, que fica enchendo o saco. Cara, uma cabeça na feira. Uma cabeça na feira e além disso, tem uma questão muito sensível, que é quando a gente é criança, a gente sabia diferenciar. Eu acho que eu peguei a última geração de criança ficar brincando na rua. Eu acho que hoje ninguém mais faz isso como antes. E a gente sabia delimitar quando a bala estava longe ou perto, o tiroteio começava, parecia que a gente continuava brincando ou corria para casa. Então se a bala estava longe, a gente continuava brincando, estava tudo sob controle. Se pegasse alguma coisa perto ali, a gente já ia correndo para casa já. Só coisa que a gente aprende a rir ali com uma criança carioca. Eu trouxe aqui o cônsul de Israel, São Paulo, Alon Levi. E lá pelas tantas, a gente batendo um papão, eu virei para ele e perguntei, falei, vem cá, cara, como é que é viver num lugar onde é normal as pessoas andarem na rua armadas e não é armada com forminha, com fuzil, é normal, todo mundo tá no exército, é normal você saber que a qualquer momento vai cair um treco na tua cabeça, é normal você esperar que os seus vizinhos queiram te jogar no mar. Como é que é viver num lugar assim? Ele falou, olha, eu tenho menos preocupação lá do que aqui em São Paulo. Mas eu digo, eu sou talvez o cara que mais catequizo o carioca para sair um pouquinho do bairrismo que a gente tem. Você brincou com o negócio do Vivier, mas eu costumo falar o seguinte, a diferença entre Rio e São Paulo é que aqui você não tem fuzil, né? Lá você tem um fuzil, tanto que é normal você escutar que pegaram lá ponto .30, ponto .50, então você não vai ter uma guerra como tem aqui. Então, apesar de ele ter falado disso de São Paulo, podem falar o que quiser, é muito mais tranquilo de morar aqui no dia a dia do que você viver no Rio de Janeiro. Bom, você que é um carioca, vindo por você, é bom, porque você tem lugar de fala. Sim, hoje eu posso usar essa carta na manga, né? Hoje a carta tá liberada. Como é que era o teu apelido quando você era pequenininho? Thiago, Thiaguinho,
eu sempre fui baixinho, né? Nunca fui um cara muito alto, então Tiaguinho era muito normal de me chamarem na infância. O que o Tiaguinho queria ser quando crescesse? Mecânico ou cantor. Era o que tinha lá. Eu até brinco muito, eu falo isso pra Nanda, a Nanda chora de rir. Que eu lembro que uma vez no colégio perguntaram o que queria ser, eu botei mecânico e cantor. Mas ao mesmo tempo, se eu parar agora falando muito sério, eu sempre vi muito meu pai veio de banco, meu pai foi banco, meu pai e minha mãe foram bancários durante muitos anos. Então eu sempre vi o trabalho deles ali e, querendo ou não, intrinsecamente eu acabo pensando, cara, eu quero fazer isso aqui também. Eu acabei enveredando para o outro lado, no mercado financeiro, mas era uma coisa que você acaba usando, você usa seus pais como uma referência de vida, né? Por mais que tentem falar que não, a gente está no momento agora de tudo ser questionado com relação até ao comportamento que você tem enfim, eu acho que eu acabei embolando aqui agora, ainda bem que não é ao vivo, né? Mas o que eu quero dizer agora, o que eu quero dizer é que os nossos pais são referência àquilo que a gente faz, então isso acaba perdurando para que a gente possa pensar o que pode ser melhor ou não para a vida como um todo. Quando é que você saiu daquele lugar e mudou pra Zona Sul? Bem depois. Mas com que idade? 27, 28. Pô, você já foi adulto, cara. Então até virar adulto você ficou pertinho do Complexo Alemão ali? Sim, passei por diversas situações de polícia e bandido, por exemplo, ter troca de tiros e eu passar com um carro no meio, porque tiroteio está acontecendo. Para quem é ouvinte, conhece um pouquinho do Rio de Janeiro, sabe que quem mora na Penha, Olaria e regiões ali adjacentes tem que passar por Manguinhos ou pela Brasil. E aí Manguinhos era mais rápido, aí pro centro do Rio, eu cortava por lá e várias vezes já peguei ali tiroteio. Eu fui bem depois, a vida foi melhorando lá perto dos 30 anos, que eu comecei a ter um pouquinho mais de tranquilidade e poder falar, caramba, eu acho que eu mereço morar num lugar melhor. Eu mereço... E o divisor de águas foi uma vez eu voltando de ônibus pro trabalho, e começou um tiroteio, tive que me abaixar, eu falei, isso aqui não é vida. Aí eu decidi, de fato, partir para a Zona Sul do Rio de Janeiro e ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Você mudou sozinho? Você foi embora sozinho? Fui embora sozinho, e eu peguei, aluguei um apartamento em Copacabana, e ali me senti até quase num clube, porque é muito bom você ter segurança, estar morando no lado da praia, porque eu diria que 80% do Rio de Janeiro, você não tem aquela beleza que tanto tentam arrotar, né? Que, em São Paulo você não vê isso, em Minas você não tem praia, mas na realidade mais de 80% do Rio de Janeiro você não tem essa visão que você acaba tendo na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas foi bem tarde, com 30 anos praticamente que eu fui morar em Copacabana. Fala um pouquinho dessa mudança de ambiente, cara. Como é que ela muda a tua cabeça? Eu conversei a respeito disso com a Bárbara, né? Sim. Bárbara também. A Bárbara morava na Tijuca e foi para Copacabana. E ela conta que o fato dela ter mudado de ares, a vida dela deu uma virada, porque o tipo de coisas que ela passou a fazer, as pessoas que ela passou a receber, aquilo mudou tudo. Porque só por ter mudado de lugar, isso mudou também, né? Muda em muitos aspectos. A Bárbara morava ainda bem, né? Ela morava ali na Tijuca, então já tem uma evolução até perto de alguns bairros. Mas você muda o teu estilo de vida, a tua forma de pensar. Pode parecer que não, mas o que eu sempre digo é para que as pessoas tenham coragem, de fato, até para sair daquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Porque tem muita gente que... Eu vejo muito isso por amigos que prosperaram dentro daquela região ali, onde eu morava, e decidiram morar no melhor prédio daquele bairro e não pensar em sair daquela região. E só essa mudança como um todo, e eu acho que isso pode ter sido um divisor de água na minha vida, porque, como eu disse, eu fui com quase 30 anos e a partir daí a minha vida começou um pouco a melhorar. E a minha vida começou a ter uma prosperidade, eu não só em Copacabana, mas vindo para São Paulo, principalmente vindo para São Paulo, minha vida mudou como um todo. Mas eu digo que mudança de você sair da Zona Norte, de ambiente, isso fez muito bem para que eu pudesse prosperar e poder buscar outros caminhos e pensar na vida de uma forma melhor também. E não viver só naquele tipo de normalidade que a gente acaba vivendo, por exemplo, 7, 8 da noite não tem ninguém na rua, com medo de ser assaltado. Então são comportamentos rotineiros que a gente acaba impedindo, inclusive, o nosso crescimento e desenvolvimento como homem e como profissional também. Interessante isso, né? Dá uma chacoalhada na gente lá. Você fez 2 saltos grandes, né? Um salto da Cidade de Deus para Copacabana e outro salto de Copacabana para São Paulo, né? Sim. Mas você, em Copacabana, você foi mercado financeiro. Como é que foi para lá, cara? Que... É porque eu corria, eu comecei a ter uma atividade que era correr, comecei correndo com 5, 10, 15 quilômetros.
20, eu falei, cara, eu quero 42 quilômetros, e eu comecei a fazer uma assessoria na Zona Sul do Rio. Então eu acordava muito cedo, às vezes 4h30 da manhã, 5 da manhã, para sair de casa, para treinar, porque lá tinha que seguir todo o protocolo de planilhas e tudo. E todo domingo tinha um longão, que normalmente saía na Zona Sul. Então eu saía ali postores do Leblon e saía correndo por alguns percursos na Zona Sul. E ali começou a me abrilhantar de, caramba, eu preciso mudar para cá. Não só pela distância, mas pela qualidade de vida, pela segurança, pela tranquilidade que você tem. Você ter ali você acordar e ouvir o barulho do mar, você acordar e olhar e falar assim, eu preciso almejar coisa melhor para minha vida, foi o grande diferencial para olhar e falar, caramba, eu preciso morar aqui. Então Copacabana foi o lugar possível naquele momento para fazer essa mudança, né? Como é que você chegou no mercado financeiro? O que te levou para... O que me levou foi, eu trabalhei desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, e aí eu tive uma oportunidade numa entrevista para um banco, e eu não tinha capacitação, eu tinha essa ciência, assim, eu estava cursando faculdade, não era a melhor faculdade, era uma grande instituição. Do quê? Eu comecei fazendo geografia, mas eu mudei do terceiro período, fui para administração, e aí, obviamente, eu fiz geografia porque eu tinha 18 anos, 17 anos, eu tinha que fazer alguma faculdade, e era a melhor matéria que eu tinha, mas aí, quando eu comecei a trabalhar com 18, eu comecei com telemarketing, e aí eu fui mudando de área, fui para uma financeira, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Citi, que inclusive a Nanda também foi do Citi. E aí no Citi, eu falei assim, eu fui fazer entrevista, eu não tinha a melhor capacitação, mas eu sabia que era a grande oportunidade da minha vida de trabalhar numa grande instituição como aquela. Era quase que um sonho impossível. Só que como o Citi estava fazendo um projeto de expansão, tinha muita vaga, e aí eu contei com o fator sorte e usar aquilo como uma chance da minha vida também, para poder ser aprovado. E a partir dali começou a mudar a minha vida, e aí eu ingressei no mercado financeiro. Desde então eu trabalhei em banco, fui do mercado de agente autônomo de investimentos, né? Fui assessor de investimentos, e ali também comecei a enveredar mais para o mercado de investimentos offshore, né? Para alocação hoje de investimento no exterior. Até quando você foi nessa? Até a pandemia? Eu diria que eu comecei, você diz o quê? Dentro desse, antes de você fazer o salto para virar um empreendedor, tem outro salto no meio do caminho. Tem né? um salto no meio do caminho, que foi o salto quando eu saí de banco e fui para virar assessor de investimentos. Na pandemia, eu estava com um escritório que era de Brasília, que são grandes amigos meus, e eles me ofereceram uma sociedade para implementar o escritório no Rio. Só que não estava rodando muito bem, e eles tinham acabado de adquirir um escritório em São Paulo, e me fizeram o convite para poder pisar em São Paulo. Foi aí que eu nunca achei que eu sairia do Rio de Janeiro. Você imagina que sair dali de Penha, Olaria, na zona norte do Rio, para ir para a zona sul, eu já estava realizado. Mas me bateu um estalo muito grande, e eu falei, cara, eu preciso chacoalhar, eu preciso sair disso aqui. Isso aqui para mim talvez não seja o ideal, e eu tive essa vontade grande de fazer uma mudança brusca. Mudar de cidade, para muitos pode ser uma coisa muito simples, e até foi de certa maneira para mim, porque o que eu tinha era uma mala, e eu vendi tudo que eu tinha e vim com a cara e a coragem para São Paulo. Você veio para Faria Lima? Não, veio para Faria Lima, eu vim para Berrini. Faria Lima não. Bom, tá pertinho, era Berrini o caminho. Mas eu não me considero um Faria Limer. Eu sempre tive DNA muito mais, principalmente quando eu saí de instituição. O próprio Citi me doutrinou muito a isso, a conhecer um pouquinho mais de mercado como um todo, então eu sempre enveredei muito mais para o mercado offshore, né, mercado internacional, do que para o mercado nacional. Então não me considero um Faria Lime por isso, porque o Faria Lime, por essência, ele quer trabalhar com ativos brasileiros, ele quer trabalhar com corretoras brasileiras, que é o que a gente não faz, e que foi inclusive uma premissa básica que eu e Nanda a gente definiu ali quando a gente montou o escritório. Você muda para São Paulo, conhece a Nanda aqui? Você contou para mim na hora do almoço que vocês se conheceram pelo Instagram, conversando no Instagram. Conversando no Instagram, e no Instagram a gente trocava uma ideia, aí começou a falar no WhatsApp, e eu não tinha uma perspectiva para São Paulo para morar, não era uma perspectiva minha. E aí o que aconteceu foi que quando eu recebi essa proposta, eu falei a primeira coisa que eu pensei, e parece brincadeira, foi caramba, agora eu vou ter a chance de conhecer a Nanda, de estar mais próximo. E com 15 dias morando aqui, organizando o escritório, eu conheci a Nanda, a gente se encontrou 1, 2, 3 vezes, com 1 mês eu pedi ela em namoro, com 2 meses eu pedi ela em casamento. 2 meses? 2 meses. 2 meses eu pedi ela em casamento. Tava escrito mesmo, tinha que ser um ponto, né? Tava, e a gente deu um all-in na vida, assim,
eu tenho certeza que todo mundo que olhou lá atrás falaram, nossa, que coisa insana que vocês estão fazendo, vocês pouco se conhecem, não tem muito contato para isso. Com 2 meses eu pedindo casamento, a gente montou o escritório, isso foi em 2021. Em 2022 a gente montou em junho o escritório, e em 2022, em novembro, a gente casou. Então a gente montou o escritório antes de casar. E assim, eu tô fazendo um resumo muito, muito pequeno. Sim, tem pandemia no meio, tem uma confusão sem tamanho no meio do caminho aí, né? Sim, mas foi uma mudança de chave na minha vida como um todo, que eu disse. Essa mudança para Copacabana já foi muito boa, né? Morar na Zona Sul já abriu minha cabeça, mas eu diria que a minha vida ela prosperou de verdade em São Paulo, com a responsabilidade de ter ali um negócio com a minha esposa, de formar uma família. Isso fez com que eu me tornasse mais homem em todos os aspectos também. Eu acho que isso fez com que eu evoluísse em pontos que eu precisava na minha vida. Então essa mudança como um todo, São Paulo para mim foi um presente para que eu pudesse de fato ali ter esse caminho. Quanto disso é sorte, cara? E quanto disso é provocado, hein? É um bom questionamento. Eu diria que uma parte sorte e outra parte provocado. Você poderia não ter ido para Copacabana, você poderia ter ido para Tijuca. Sim. Né? Sim. Ia melhorar igual, mas você não estaria em Copacabana. Sim, eu concordo. Eu acho que talvez já tivesse definido, né? Estava escrito já, por um lado, porque eu diria que boa parte tem fator sorte também. Eu poderia tomar outros rumos. Poderia, por exemplo, tanto que no momento que me convidaram para ir para São Paulo, eu estava fechando um contrato de mudança para morar no Leme, que era um bairro do lado de Copacabana, e eu estava encantado de me mudar para um outro apartamento que era até melhor, mas eu tive ali um estalo, cara, você precisa sair daqui, você precisa ir para São Paulo. E eu lembro que eu comentei com um amigo meu, e eu falei assim, aquele barrismo carioca, né, que é muito clássico nosso, cara, eu vou sair do Rio, vou morar em São Paulo, não tem praia. E aí ele morava em São Paulo, ele mora em São Paulo até hoje, ele falou, deixa de ser burro e ter cabeça pequena como eu tinha. Porque você tem esse pensamento de praia na zona sul do Rio. Trabalha muito e tem dinheiro para poder viajar, conhecer outras praias, ter outras visões de vida. Eu acho que também me ajudou a ter um estalo e falar, caramba, eu acho que eu realmente preciso fazer isso. Então, acho que tudo, o fator sorte me ajudou muito. E também eu acho que esses alinhamentos, essas visões que eu tive para poder realmente chegar onde tomar essa decisão de mudar. Tiago, eu com 18, eu me formei morava em Bauru, time, um monte de amigos, a turminha, todo mundo junto lá. Me formei em colégio técnico de eletrônica e aí chegou a hora do vestibular. Aí eu folheando o Diário de São Paulo, eu vejo um anúncio de página inteira. O natural, eu fui fazer vestibular de engenharia elétrica lá em Bauru, porque todos os meus amigos a gente ia me formar em engenheiro elétrico. E aí eu vejo um anúncio de página inteira da Universidade de Mackenzie, abrindo vestibular aqui para comunicação visual. Eu olhei aqui e vi pro meu pai, eu quero tentar. Ué, vai lá, né? Aí vim para São Paulo e fiz o vestibular aqui também. Passei nos dois, engenharia e comunicação visual. 2 mundos, né? Exatas e humanas, né? E aí cheguei no meu pai, falei, bom, e agora? Ele falou, agora é o seguinte, se você resolver ficar em Bauru, eu te dou um carro, eu com namoradinha nova, tudo certinho, te dou um carro, você vai ficar na boa aqui. Se eu for para São Paulo é por tua conta, cara. Vou te bancar lá tudo, mas você vai se virar. Se vira. E eu com 18 anos tomei a decisão igual a tua. Cara, onde é que tá o desconhecido? É lá, é pra lá que eu vou. Sim. E vim, cara, com a mão na frente e outra atrás, 18 anos de idade, caipira de tudo, caio pra morar no centrão de São Paulo, né, do lado do Mackenzie, no mundo que virou de ponta cabeça, né? Quando perguntam pra mim, né, por que você tomou essa decisão, eu falo, não sei, cara. Foi, sabe, o chamado do desconhecido, né? Sim. Pô, ficando em Bauru, tava tudo sob controle, tava legal, tava tranquilo, pô, ganhar um carro e tudo mais. Aqui era longe do papai e da mamãe, alguma coisa me falou, cara, aí, vai nessa. E eu acabei vindo e aí virou a vida inteira, tô aqui há 50 anos, né? Também, quanto disso foi sorte? Eu não sei. Foi a disposição de vou me jogar no desconhecido, né? Sim. Mas aí vocês montam um negócio, você Ana, os dois trabalhando, né? Resolvem montar um negócio de vocês. Sim. Esse bichinho do empreendedorismo, cara, porque até então vocês eram CLT? Não, eu tava como... Eu já tinha saído um pouquinho da CLT, porque no você era um PJ? Eu era PJ. Você era PJ, você estava prestando um serviço, né? Isso. A Nanda não, a Nanda estava no banco. Não, a Nanda tinha saído do banco, foi para Levante,
e para poder montar a área de cripto, né? A área de Bitcoin que tinha na Levante, que era muito nova também, Sim. aquele projeto lá. Mas ela estava como o quê? Ela estava como sócia, eu estava como sócio do escritório que eu estava, né? E ela estava como sócio da Levante também naquele momento. Então. Porque já não tinha mais aquele vínculo, mas a gente não era empreendedor, né? A gente trabalhava dentro de um escritório. Então isso que eu quero dizer, quer dizer, você anda, vamos montar nosso negócio e de repente vocês se veem sentados numa segunda-feira de manhã, numa salinha vazia, com uma mesinha, 2 cadeirinhas, e aí é aquela coisa que tem que começar a andar, cara. E começar a andar significa alguém tem que pagar a conta de água, alguém tem que pagar o lucro de luz. Aí começa o rolo todo, né? De empreender e virar. Vocês estavam preparados para isso? Vocês foram buscar, conhecer, como é que faz? O que foi? Eu poderia contar uma história linda aqui, né? Criar um storytelling, falar assim, não, Luciano, foi o seguinte, a gente montou tudo no planejamento e em 3 anos a gente estaria desse jeito. Foi com a cara e a coragem, a gente definiu que a gente estava querendo fazer uma mudança de vida, a gente deu all-in, de fato, em tudo, e decidimos montar o nosso negócio sem nenhuma perspectiva de como seria daqui a 1 ano, como seria daqui a 2 anos. A gente jogou uma sala muito pequena, aliás, o meu apartamento já era muito pequeno aqui, porque tinha 33 metros quadrados. Então quando eu trouxe a Nanda para morar comigo, já era um apartamento minúsculo e a nossa sala tinha 50, se tivesse 50 metros quadrados era muito também. Então a gente botou uma sala muito pequenininha mesmo. A nossa perspectiva no primeiro momento era se pagar, não tinha outra perspectiva. Só que ao mesmo tempo que a gente estava querendo se pagar, a gente estava planejando casamento, montando sala e organizando o lua de mel, tanto que assim, eu lembro que a gente casou num sábado, 9 da manhã, e a gente terminou de trabalhar a sexta-feira, 8 da noite. Então a gente não conseguiu nem curtir um processo de tanta vontade de fazer as coisas darem certo. E a gente não conseguiu curtir um processo de, não, hoje eu vou tirar um dia off para poder amanhã casar. Não, a gente foi dormir quase 8 da noite trabalhando. Não dava tempo de ter medo. Não dava. Não dava tempo de ter medo. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial também para que eu me tornasse mais homem e ela mais mulher como um todo. A gente não tinha plano B. A gente nunca acordou com a perspectiva de, se não der certo aqui, a gente faz outro caminho. Não, a gente entrou com a perspectiva de que ou vai dar certo ou vai dar certo. Não tinha mais se falhar. Não tinha. A gente nunca trabalhou, a gente nunca teve uma conversa de, se não der certo. A gente sempre trabalhou com a perspectiva de que vai dar certo e a gente tem que resolver isso aqui e a gente vai acertar porque não tinha muita coisa que estava em jogo. Então era importante pra gente que isso desse certo e deu certo, graças a Deus. Vocês montaram a empresa e se casaram e saíram no lua de mel. Sim. Conta de novo aquela história que você contou comigo, que foi uma delícia, que é dentro do avião que acontece. Isso foi bizarro, porque a gente estava indo viajar, a gente casou no dia 1º e dia 2 foi a eleição do primeiro turno. Que ano era? 2022. 22, eleição presidencial. A gente já estava com uma demanda de trabalho muito grande, só que começou as votações, né? A gente casou no dia 1º, então a gente foi voar ali mais ou menos por volta de 7 da noite, quando começou a apuração. Então eu estava aguardando subir o avião, o Bolsonaro estava em primeiro lugar e teve aquela virada, aquela famosa, chegou o Nordeste, né? Começou os votos do Nordeste e virou a virada do Lula. Naquele momento, antes de subir o avião, começou a chegar um monte de e-mail já. E aí eu lembro que eu olhei pra Nanda, a Nanda olhou pra mim e falou, acabou a lua de mel, você sabe disso. O que eram os e-mails? Os e-mails eram buscando consultoria, buscando como ser atendido por nós e como a gente poderia atender eles para poder mandar a remessa para o exterior. Porque diante da perspectiva de que o Lula ia ganhar, todo mundo queria tirar o dinheiro do Brasil. Exatamente. E aí correram para vocês. Correu pra gente, só que a gente tinha 2 possibilidades. A gente poderia falar, olha, vamos deixar para depois, a gente agenda essas reuniões para depois. A gente trabalhou diuturnamente durante todo o período de lua de mel. A gente tirou talvez 2 dias totalmente off para poder aproveitar, porque eram algumas coisas que já estavam já agendadas do casamento, mas todos os outros dias era perspectiva de ter que trabalhar, ter que marcar reuniões, ter que atender, porque como eu disse, não tinha como não dar, não tinha possibilidade de não dar certo. Então a gente sabia que era importante abrir mão naquele momento, dar um passo para trás, por mais que eu estivesse em locais extremamente lindos, porque aí vem a falta de planejamento, falta de conhecimento, nem planejamento, falta de conhecimento. Eu vi uma passagem de lua de mel para a Suíça, era 1.200, eu falei, essa aqui a gente vai. Eu não sabia o quão era caro a Suíça, mas é assim, Suíça é um lugar lindo, espetacular, mas a gente aproveitou muito menos do que poderia aproveitar, porque a gente sabia que era o momento de trabalhar e dar respaldo para quem buscasse o nosso suporte. Quer dizer, o trabalho que você faz, quando nós estamos num ambiente de incerteza, é bom para você.
Ambiente de incerteza, crise, medo, pavor, tudo para você é muito bom, porque a turma vai lá para tirar o dinheiro do Brasil. Eu sempre falo para o cliente, que assim, aí tem dois lados da moeda. Eu já peguei muitos casos de pessoas que têm um patrimônio muito grande e quer limpar para amanhã, porque está com medo de que amanhã não vai conseguir, o que vai acontecer com o Brasil. E a gente tem que ter a sobriedade também de falar, calma, não vai ser assim. Você tem que mandar uma remessa para o exterior, independente de quem está no governo. A nossa moeda é uma moeda fraca. Então, quando a gente conversa com quem tem interesse de virar nosso cliente, a gente tem que ter muita sobriedade também, porque também vem aquele momento que a gente tem que fazer a escolha de Sofia. Você quer fazer um trabalho de longo prazo e gerar um trabalho de credibilidade e confiança, ou você quer ceifar a pessoa, mandar ela para fazer tudo para fora, para ingerir o patrimônio dela e tentar ganhar a todo custo. Então a gente tem que ter muita sobriedade naquele momento para explicar para ela, para ter calma, para começar a mandar um pequeno percentual. Porque, de fato, se você faz isso, você ganha o cliente naquele momento e você perde para sempre. Então, nosso trabalho sempre foi também uma premissa nossa básica de pensar em longo prazo com todo mundo. Então, foi uma das coisas que a gente fez ali. Aí, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais clara, sim, por um lado, o cenário instável, a gente consegue dar um atendimento com mais demanda porque as pessoas ficam preocupadas. Mas, muitas vezes também, a gente acaba até segurando esse ímpeto, porque a gente sabe muito bem que não dá para trabalhar só com desespero. A gente precisa fazer um planejamento com uma moeda forte que o dólar tem aí para isso. E tem uma questão cultural também nessa história, né, Thiago? Porque o brasileiro já tem uma certa dificuldade para lidar com a questão econômica. Ele não tem formação nenhuma, ele sai da escola sem ter a menor ideia de como é que lida com dinheiro. Muito pouca gente consegue estabelecer um conhecimento básico aí para gerir o negócio, gerir o seu dinheiro, né? Então o brasileiro é muito ruim, não tem poupança, aquela confusão, a gente já conhece a história toda. Então, o mínimo a gente não consegue fazer, que é guardar um dinheirinho. Eu guardo o meu dinheirinho onde? Na poupança, que é uma base do básico, né? Que dirá tirar do Brasil esse dinheiro? É uma coisa tão distante, cara, botar meu dinheiro, minha grana nos Estados Unidos, é um negócio tão... Eu imagino que vocês devem trombar com uma barreira cultural muito grande. Também entendo o seguinte, você, evidentemente que a pessoa quando chega em vocês, ela já explorou o assunto, ela já está... Mas a quantidade de possibilidades de clientes é muito grande, mas acho que bate numa barreira cultural, não? Você não tem que fazer meio que uma catequese? Sim, porque a gente tem uma geração, principalmente a geração que pegou ali a era Collor, o plano Collor, o plano Verão, que ele já tem um trauma em tudo que já aconteceu. A gente, no nosso país, infelizmente, a gente tem históricos de muitos problemas, principalmente dentro do mercado. E mesmo tendo trauma com um bloqueio de poupança, por exemplo, a maior concentração de recursos continua na poupança. Então você vê que, por mais que a gente não aprenda com os erros, o brasileiro continua colocando dinheiro hoje no pior lugar que poderia colocar. Mas o que eu quero dizer com isso é que é diferente do banco brasileiro. Uma instituição americana, ela não está na rua ali, você não está atravessando a rua, você vê ali os 4 grandes bancos que você tem no Brasil, que você em qualquer lugar consegue ver. Então, você imagina o cara que passou por todo esse processo, por toda essa mudança de moeda e tudo, e falar, eu vou mandar para um lugar no qual eu não vou enxergar, eu vou chegar no aplicativo, eu vou chegar no internet banking, mas eu não consigo, eu não tenho uma agência para isso. Então, nosso trabalho é explicar que hoje, inclusive, dentro do mercado americano, o teu dinheiro está extremamente seguro. A prioridade dentro dos órgãos reguladores é proteger o cliente o dinheiro do cliente. Haja visto o que aconteceu aí há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu não lembro exatamente, o Silicon Valley Bank quebrou numa sexta-feira. Na segunda-feira de manhã, o dinheiro de todo mundo estava acreditado pelo FDIC. Então, a gente tem realmente um nível de preocupação, o nível de segurança do mercado americano é muito maior, inclusive, do mercado brasileiro. Só um paralelo, o FDIC ele é igual ao FGC no Brasil. Então você tem ali 250 mil dólares de proteção e aqui é 250 mil reais. Então a diferença é que você não esperou 2, 3 meses para receber. Você recebeu exatamente no outro dia útil. Então a gente tem ali um nível de segurança muito forte para o cliente e isso é extremamente importante. Qual é o perfil de quem te procura, cara? Você não tem um escritório de investimento que atende caras que tem 500 milhões de dólares para mandar para fora do Brasil. Não é isso. Esse pessoal que está com dinheiro nesse nível vai para grandes... Você trabalha com o quê? Com pequenos e médios investidores? Como é que funciona? A gente atende a partir de 100 mil dólares. Então, a gente se considera um escritório de wealth, que é um modelo para clientes que querem investir ali a partir... Vamos botar aí com o dólar atual, a partir de 640 mil reais, vamos converter aqui na cotação atual, que é o cliente que já tem um patrimônio no Brasil, que quer começar a diversificar fora
e a gente começa a fazer esse tipo de alocação. Então seria um modelo já acima do varejo, mas também não está no modelo private. A gente está ali no meio campo ali entre um e o outro para atender esse tipo de cliente. Uhum. Digamos que eu não tenho 640 mil para trabalhar com você, mas eu preciso botar meu dinheiro fora do Brasil. Eu tenho 100 mil reais que estão guardados ali num lugarzinho e eu preciso botar para fora do Brasil, cara. O que eu faço? Você tem hoje, até pós-pandemia, facilitou muito a vida. As tecnologias avançaram muito. Você tem hoje pequenas corretoras, grandes corretoras, né? Pequenas não. Você tem corretoras como a própria Avenue, enfim, que você já consegue mandar por qualquer valor. Porque entenda o seguinte, inclusive as corretoras que a gente trabalha não tem um valor mínimo. É que a gente faz gestão de patrimônio. Então, para atender esse cliente, ele tem que ter o valor mínimo. Mas qualquer corretora você pode botar qualquer valor. Você pode começar com $10, você pode começar com 50. Isso não é um problema. Então, hoje você tem aí, você abre uma conta na hora praticamente nessas corretoras. Os Nômade da vida, A Nômade Wise, exato, etc e tal. Exato. A Wise ela é um meio de pagamento, né? Então ela é muito mais para você usar o cartão, fazer pagamentos. Ela serve muito mais para servir como meio de pagamento. Aí você tem a Nômade, você tem a Avenue, e aí você tem inclusive as corretoras americanas, que é o que a gente fala muito para o cliente, para investir em companhias 100% americanas. Lá fora você tem a Charles Schwab, você tem a Interactive Brokers, enfim, você tem uma série de corretoras que você pode atuar sem colocar o valor mínimo. Você pode abrir o aplicativo, você faz a abertura no aplicativo na hora. Hoje ele está bem mais fácil, muito mais simples do que era 10 anos atrás. Só para você ter noção, 10 anos atrás, para abrir conta numa corretora americana, você tinha que imprimir, assinar, escanear, como os buyers faziam, né? Eu lembro disso. Qual é o perfil do teu cliente médio, cara? Quem te procura? Normalmente a gente tem É alguém assustado não? Muitos, mas eu diria que assim, em geral é um cliente em torno de 48 a 55 anos, tá? Às vezes um pouco mais, que tem duas preocupações. A primeira é, de fato, diversificar, ou o cara que está muito preocupado de manter dinheiro real. São os perfis normalmente que procuram a gente. Então é o cara que tem uma concentração no Brasil, que quer diversificar um pouco, ou o cara que realmente acha que não quer mais deixar uma concentração no Brasil porque não sabe como é que vai ser amanhã e obviamente a gente tenta fazer ali uma leitura para entender o que pode ser melhor para atender cada caso. Uhum. Qual é o erro que essa turma comete, cara? Que tipo de erro você vê? Quando você pega o pessoal que vem, pô, tentei, fiz, pintei, bordei. Qual é o erro? Deixar o dinheiro num lugar só? O que é? Eu acho que o maior erro, principalmente pro nosso mercado, é o cara que fica tentando majorar a hora de acertar câmbio. Eu não vou mandar agora porque o câmbio tá caro. Ou então, eu não vou mandar agora porque o câmbio tá baixo demais e eu acho que agora o câmbio vai R$3 de novo. Quando você internacionaliza o patrimônio, você tem que esquecer o valor que você mandou, a cotação naquele momento. Você não pode fazer câmbio. É que nem viajar para o exterior e ficar cambiando o dinheiro. É porque é um pouco. Se você olhar no longo prazo, a diferença do valor do real pro dólar, ele sempre vai ter uma disparada. O dólar sempre vai ser maior e a tendência natural é cada vez aumentar mais. Você pode ter em curto prazo ali uma queda, como aconteceu esse ano, que saiu de 6,30 e foi a 5,30, mas muito mais não porque o real fortaleceu, mas se você olhar o histórico do longo prazo, desde o fim da paridade do plano real do real com o dólar, quando acabou ali no governo Fernando Henrique Cardoso, que era uma paridade artificial, isso nunca mais aconteceu. O que eu quero dizer com isso é que o cliente que tem a necessidade, o entendimento que investir no exterior pensando em longo prazo, ele vai ter a grata surpresa de que o teu dinheiro vai continuar protegido contra a desvalorização da moeda brasileira, mas também vai ter uma outra vantagem, que é você saber que você vai estar diversificando no maior mercado do mundo. Você tem hoje um mercado gigante, o Brasil representa uma pequena parte, eu diria que quase ínfima, 2% do mercado global, então assim, é extremamente pequeno, perto do que você tem aí de diversificação global. Eu lembro daquela apresentação que a Nanda fez lá mostrou que mostrou o tamanho o que significa o Brasil, que é nada, né, dentro do mercado global, né? Exato. Eu faço uma pergunta, eu faço sempre uma provocação quando o cliente me pergunta assim, Thiago, mas eu não sei se vale a pena mandar para fora, a taxa de juros aqui no Brasil, e por incrível que pareça tem alguns estudos que provam que o investidor brasileiro é o maior investidor doméstico do mundo. Então eles têm ali, agora que começa a olhar mais para fora, agora que começa a ter um mercado lá com uma perspectiva de poder diversificar.
Só que eu sempre faço você colocaria dinheiro seu vamos botar aqui, pegar qualquer mercado, Bolívia, Colômbia? A primeira pergunta, a primeira resposta de pronto é não, de forma nenhuma. Então você imagina você perguntar isso para um europeu ou para um americano, você colocaria no Brasil? No Brasil. É a mesma provocação, porque você pensa assim, peraí, realmente, o mercado brasileiro lá fora, ele é um mercado de alto risco. É que a gente está acostumado com o nosso mercado e a gente sabe muito bem que a gente tem um costume de colocar aqui, a gente viveu em renda fixa, o Brasil historicamente tem inflação, o Brasil historicamente tem taxa de juros alta, então a gente se acostumou a colocar aqui assim. Só que o americano, o europeu, ele sempre se acostumou a taxas de juros baixas e buscando, de fato, renda variável, um mercado mais maduro. Então não dá para comparar mercados, mas o que eu sempre faço como provocação analisa se você colocaria nesses países que eu citei agora. E a resposta de pronto é não. Então você imagina se perguntar isso para outros países, se colocaria no Brasil? A resposta sumariamente não. Então o que eu tento colocar coloque numa moeda forte para que você proteja, inclusive, contra qualquer problema. Porque se o Brasil está bem, você está bem com o seu dinheiro em dólar. Se o Brasil está mal, você continua bem. E eu acho que essa é a grande diferença de trabalhar com uma moeda forte em relação ao mercado brasileiro. Tem uma questão cultural aí. A maneira como eles lá fora veem e lidam com o dinheiro é completamente diferente da nossa aqui, né? Não passa pela cabeça de um americano comprar um televisor pagando 3 vezes o valor do televisor só porque cabe no orçamento mensal dele. Exato. Esse cara essa conta não passa na cabeça dele, né? Não. E o brasileiro, tranquilamente, cara. Ele paga 3 vezes a televisão, mas cabe no meu orçamento, então vamos devagarinho. Esse comentário é muito bom porque eu vi um vídeo de uma eu não lembro qual é o nome da pessoa, que falou que ela veio pro Brasil, ela é americana, mas fala português. E ela veio pro Brasil e falou que ficou impressionada porque as pessoas parcelam roupas. Porque o custo de vida nosso é tão caro, é tão alto, que a gente se acostumou se a gente quiser comprar uma roupa melhor, quiser investir um pouquinho mais daquilo que você precisa para trabalhar, para viver no dia a dia, você pode parcelar. E isso é uma coisa que é impensável para esse tipo de mercado, né? Então, olhando todo esse contexto, a gente normalizou parcelar televisão, parcelar roupa, parcelar tênis. São objetos que são extremamente caros hoje para o acesso nosso do Brasil como um todo. Cultural, cara. Nós temos essa cultura aqui, né? Sim, isso é que verdade. interessante, cara. E agora, esses dias que nós estamos passando aqui tá meio bagunçado, né? Tá. Deu uma chacoalhada aqui a semana passada, teve um lance com o ouro subiu, o ouro desceu, Bitcoin deu uma barrigada e tudo mais, né? Como é que é isso, cara? Como é que você faz para não morrer de ansiedade? Todo dia, cara, acordar de manhã com frio na barriga, o que aconteceu aqui, cara? Tocar o telefone lá, assinaram um negócio lá, virou mundo de ponta cabeça. Como é que é isso, cara? Eu imagino que é muito intenso esse teu mercado aí. É intenso, mas a gente trabalha de um modelo de alocação que inclusive foi aplicado pela própria Nanda, e ela é muito competente nessa parte, e o que a gente passa para o cliente como base é que a gente monta uma carteira que ela gera segurança. Acho que essa é a parte mais importante. O cliente está buscando fazer trade, girar carteira, acordar amanhã querendo comprar Bitcoin, vender e fazer trades com ouro. Esse cara nem é o nosso perfil de cliente. Então, por mais que você tenha uma oscilação, por mais que o ouro bata a máxima, e até é engraçado isso, que o ouro bateu máxima e na mesma semana tinha fila nos Estados Unidos de pessoas comprando ouro físico, porque o ouro vinha rompendo, subindo, e ali já é claro o sinal de topo quando isso acontece. E o que eu quero dizer é que se você diversificar a carteira de uma maneira tranquila, com racional, por mais que você tenha essas oscilações, essa convexidade da forma que a gente trabalha dentro do escritório protege seu patrimônio, e é o que a gente inclusive usa como base nas conversas. Eu não estou prometendo que você vai ganhar 50% no ano. Sim. A gente promete a proteção de capital e ganho sustentável. A proteção de capital é tão importante quanto o ganho. Então, no momento que o mercado cai assim, se, por exemplo, um Bitcoin entrega menos de 12 numa semana ou num dia que seja, se a tua carteira entregou 2% negativo, é sinal que você teve uma proteção contra as quedas. E é isso que a gente costuma sempre passar para o nosso cliente. E digo isso porque o nosso cliente aprendeu, a gente doutrina o nosso cliente com esse tipo de comportamento, para que ele não fique tentando acertar o alvo ou acertar o topo ou fundo. A carteira bem administrada, ela vai te dar a sobriedade de saber o momento que não vai ter preocupação se caso tenha uma queda do ouro, uma subida do ouro, ou se o Bitcoin romper máxima histórica, ou se ele cair de forma abrupta. A ideia é fazer de fato que você tenha essa proteção de carteira como base para poder investir. E o teu cliente já tem essa consciência, cara? Por exemplo, deu essa baixada, você recomendou pro pessoal, compre ouro.
No dia seguinte, o ouro dá uma barrigada. E aí o cara te liga, porra, botei sei lá quanto lá, perdi 12%, seu desgraçado. Como é que é isso? Então, o nosso trabalho é um trabalho... Peraí, só para Claro. ilustrar aqui. Que nem aconteceu agora com a XP lá, que Que tiveram a cara, MPA. os caras perderam 94% do que tinham aplicado ali, né? Sim. Eu fico imaginando um sujeito ligando pro cliente e falando, fulano, lembra aquele milhão que você botou? Pois é, virou 60 mil reais. Pô, o que acontece é que o nosso trabalho, a gente faz gestão de carteira administrada. Então eu não recomendo. Eu vim do mercado de recomendação. Então se eu fizer um paralelo que aconteceu com a Ampar agora, com o pessoal que vendeu COI, essa galera ela é comissionada para aqueles produtos que vendem. Eu não sento com o cliente para recomendar comprar um ativo ou vender um ativo. O que eu faço é, dentro da carteira administrada, a gente faz a gestão ativa dos clientes. Então o cliente ele tem um acompanhamento, ele sabe o que a gente está operando, mas eu não fico ligando para ele para poder vender ou comprar um ativo. Isso te dá duas vantagens. A solidez, porque o cliente sabe que eu estou cobrando para que eu trabalhe para ele e não trabalhe para a corretora. Como é que você remunera? Se você não ganhar comissão em cima do produto, como é que remunera vocês? Eu cobro direto do cliente. Eu não trabalho para nenhuma corretora. A gente não tem hoje uma predileção como tem aqui no Brasil. Você tem aqui os grandes players, como XP, BTG, basicamente XP e BTG no mercado brasileiro. E ali você tem, dentro do mercado de assessor de investimentos, o cara que vende um ativo e é remunerado por isso. No nosso caso, eu vou cobrar um FII fixo, um valor fixo de gestão. Para gerenciar o meu... Para gerenciar o teu patrimônio. E você vai me ligar e vai dizer para mim, Luciano, pintou uma oportunidade interessante. Não. Você não vai fazer isso nunca? Não vou fazer isso nunca porque eu não tenho remuneração por isso. E de fato, se eu tiver uma remuneração, eu sou multado. Isso é muito sério, tem que ser feito, e aí volta aquilo que eu te comentei com você antes. O mercado americano, a gente tem um dever fiduciário, a gente precisa cuidar do patrimônio do cliente. Se eu de alguma forma receber qualquer recurso de corretora, premiação, qualquer coisa do gênero, eu tomo multa, eu perco a licença. Então o trabalho tem que ser feito de uma maneira clara e objetiva para que o cliente saiba que eu trabalho para ele e não para as corretoras. Então o cliente nunca vai ter um susto de tomou um COI da MPA e recebeu só 20% do valor, recebeu 5% do valor. Porque primeiro que quando você tem esse tipo de comportamento de receber por cada produto que você vende, começa a conflitar. E aí você tem dois lados. Eu já ouvi isso uma vez e eu nunca mais esqueci. Tem que ser bom para o cliente. Se é bom para o cliente, é ruim para mim. Se é ruim para mim, é bom para o cliente. Logo, eu preciso pagar a conta, vai ser ruim para o cliente. Esse tipo de jogo é o que acontece quando você trabalha dentro do commission base, que é chamado, né? Que é o mercado de comissões. Então você tem que ter essa tranquilidade e você cobrar uma gestão para o cliente te dá essa segurança também de saber que eu vou trabalhar para o cliente e nunca para a corretora. Uhum. Como é que é Vamos fazer um exercício aqui, bem, com números redondos, que é para ficar mais fácil, tá? Eu tenho 100 mil dinheiros e eu queria que você cuidasse desses 100 mil dinheiros. Você transfira esses 100 mil para algum lugar, que eu não sei onde vai ser. Como é que eu escolho, ou eu não escolho, onde é que esse dinheiro vai ser aplicado? Um tanto foi em cripto, um tanto foi em ouro, um tanto esse caldo aí, quem é que define essa receita? Equipe técnica. Tua equipe técnica. É uma equipe técnica, a nossa equipe técnica ela faz as alocações, óbvio, a gente apresenta para o cliente. Pergunta para mim, você mostra para mim, ó, a ideia é fazer isso aqui. Exato. E eu vou olhar e falar, não, isso eu não quero. Então, como a carteira administrada, a gente segue um modelo. Por seguir um modelo, a gente não consegue diferenciar, por exemplo, eu não quero fazer esse tipo de alocação. A carteira administrada, eu sigo um modelo e tem que ser respeitado. Entendi. Justamente por quê? Aí que está a grande diferença. Agora, por exemplo, a Argentina ela ganhou agora no pleito ali com o Milei e tem muita gente empolgada com a Argentina. Sim. O que eu digo a gente tem ETFs que tem hoje o mercado emergente e tem ativos de Argentina. Então ele não precisa se preocupar com isso, de comprar um ativo X ou Y. Até porque, como a gente tem uma carteira muito focada em ETFs, eu não faço aposta direcional. O que a gente faz como escritório é trabalhar uma carteira de ETFs, onde a gente consegue distribuir dentro desses ativos e poder diversificar o risco ao invés de concentrar numa ação X ou Y. Eu não entendi porra nenhuma do que você falou. Tudo bem, eu te explico, não tem problema nenhum. Nada mais do que... Vou dar um exemplo aqui do mercado brasileiro que eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Eu posso comprar hoje uma ação de um banco ou de um petróleo, Petrobras, por exemplo,
ou eu posso comprar uma cesta de ativos e mitigar esse risco através de uma classe de algum ativo específico. Eu quero comprar hoje uma ação de um ETF de tecnologia. Eu tenho uma distribuição de trocentos ativos, onde está concentrado, ao invés de estar dentro de uma única ação apenas. Quando você aposta num único tipo de ativo, o nível de oscilação acaba sendo muito grande. Você não está com os ovos todos numa cesta só. Exatamente. Você está distribuindo e eu vou estar num lugar onde se eu perder em um, os outros me compensam. E se eu ganhar muito em um, ele compensa. Então tenho assim sempre, caiu o Bitcoin, caiu, mas é um pedacinho da minha carteira. Exatamente. Não se preocupa não, que o outro lado lá segura. Exatamente. Acho que essa é a grande vantagem do tipo de trabalho que a gente faz também. Por exemplo, como a gente trabalha hoje também como escritório, a gente bota uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável, outra parte em metais e deixa uma parte em cash. Justamente para criar essa convexidade, como eu falei, né? Se em algum momento a renda variável não vai bem, a renda fixa, junto com o metais, vai proteger. Se é um momento de crescimento, de bull market no mercado, ou seja, onde as grandes companhias começam dentro de renda variável, começa a crescer, você tem ali um momento de aproveitar a renda variável. Então essa distribuição, da forma que a gente trabalha, consegue te dar essa segurança e você nunca vai ter essa aposta direcional, né, que eu falei agora antes, de caramba, eu comprei a ação X, mas a outra tá subindo muito mais, e por que eu não comprei? Então você não tem esse sentimento de estar perdendo. E é o que eu sempre falo com o cliente também, não é um investimento que vai deixar você rico, é a sua atividade laboral. O investimento é para você planejar, principalmente olhando no longo prazo, aquilo que você pode constituir pensando numa aposentadoria, em complemento de renda. O grande problema é quando você pega o seu patrimônio e começa a colocar pensando que esse dinheiro vai mudar a sua vida. Quando você coloca isso por tudo ou nada, é que você não consegue ter ali a tranquilidade. Então, aí respondendo também a questão de nosso perfil de cliente. Nosso perfil de cliente é exatamente esse. É o cara que continua a entender o seguinte: esse dinheiro não vai me deixar rico. Esse dinheiro ele vai fazer o meu complemento, onde eu vou sempre aportar, sempre colocar novos recursos, pensando numa aposentadoria, pensando no longo prazo. O cara que quer, de alguma forma, aproveitar esses topos e fundos de mercado, não é o tipo de cliente que a gente atende. Porque, de fato, com a carteira administrada, a gente vai dar para ele crescimento sustentável. E você não vem perguntar para mim se eu sou um cara arrojado, se eu quero correr muito risco ou se eu não quero correr muito risco. Você tem essa receita? Eu sou um cara, eu quero ganhar muito, portanto eu vou correr risco, eu estou disposto a perder muito. Você tem isso também lá que muda Tem um perfil de cliente, né? Você Sim. tem hoje 3 modelos de cliente, que é o conservador, o moderado e o arrojado, mas normalmente o cara que já tem um patrimônio, já começou a construir o patrimônio, ele já entendeu, em alguns casos o cara pode ser arrojado, mas em geral ele já tem um perfil por essência mais moderado mesmo. Ele quer correr riscos, mas com segurança, que é exatamente o que a gente consegue oferecer para ele ali dentro da nossa diversificação de carteira. Uhum. Interessante esse mundo aí. Eu sou de humanas, né, cara? Então, para lidar com números, eu sou um pavor, cara. E estou ensaiando ainda como fazer isso acontecer, né? Me fala uma coisa aqui. Se eu tivesse que olhar para o teu negócio e você vem me convencer aqui que eu vou pegar o meu dinheirinho que está guardadinho aqui no banco ali, aplicado um pouquinho na poupança, um pouquinho... Você vem me convencer a botar com você e botar esse dinheiro lá nos Estados Unidos, né? Qual é o atributo que você vai botar em primeiro lugar aqui para me convencer, cara? É segurança? O que é? Acho que segurança, olhando o mercado brasileiro, olhando uma série de fatores que aqui tem. Como eu disse, a gente tem hoje uma inflação alta, a gente tem hoje uma insegurança, não sei se eu posso falar de segurança jurídica, posso falar disso hoje? Pode falar o que você quiser aqui. A gente tem um mercado hoje que a gente tem uma segurança jurídica, uma segurança fiscal, a gente tem... Pensa nos próximos 30 anos. Você consegue vislumbrar, por exemplo, a aposentadoria para quem está pensando em complementar? Se você não criar hoje uma parte, pelo menos, do seu patrimônio, que seja 30%, eu hoje já falo 50%, mas que pelo menos 30% do patrimônio que você tem, colocar fora, vai fazer com que você consiga diversificar e não concentrar tudo no seu país. Você está procurando uma estabilidade, alguma coisa mais estável. Sim. Do que nós temos aqui. Não quer dizer necessariamente que ao aplicar lá fora vai render mais do que renderia aqui. Pode ser até que aqui eu consiga mais resultado do que lá. Porém,
num cenário de instabilidade que o sujeito assina um papel aí amanhã e desmonta tudo. Sim, não, porque aí que tá, quando a gente olha os juros reais, a gente fala assim, pô, aqui eu fico deitado, eu tenho 15% ao ano, eu não preciso fazer nada. Só que isso é se você pegar e descontar a inflação, o seu ganho real não é esse. Sim. E além disso, eu estou falando aí, vamos pegar o S&P, eu não estou falando nem da nossa carteira. Nossa carteira no passado ela rendeu 17% ao ano, ou seja, rendeu mais do que o que deu hoje ainda da renda fixa brasileira, e esse ano já rendeu 20% e nem acabou o ano. Por quê? Porque a gente está falando de um mercado muito pujante, muito maior. Pensa que o americano ele nunca foi para renda fixa nos Estados Unidos. Ele sempre procurou um advisor lá fora para poder fazer gestão da carteira dele. Pega o S&P, que eu falei agora, se você pegar nos últimos 10 anos, ele rendeu 14% por ano. 14% ao ano hoje dentro do S&P. Mas se você pegar também dentro de uma janela de 10 anos, o dólar, há 10 anos atrás, ele bateu uma coisa de 2,90 a 3,20. Então, além de você ganhar na rentabilidade média, usando só o S&P, nada mais, o fato de estar em dólar ainda, a variação cambial ainda te protegeu contra a desvalorização da tua moeda. Então você tem uma falsa sensação de que colocar hoje aqui na renda fixa é o melhor caminho para a sua vida. E não é. A quantidade de mercados, tudo que você tem aqui, ó, você tem um tablet hoje aqui da Microsoft. A Microsoft está na bolsa americana. Você tem um celular aqui, ó, estou usando aqui uma Apple, você está usando uma Apple, está na bolsa americana. Então tudo que você consome, tudo que você tem aqui no dia a dia, são coisas que estão hoje dentro da bolsa americana e que naturalmente consegue ter ali um crescimento muito grande. Olha a inteligência artificial aí, então naturalmente isso entregou resultados muito fortes para grandes companhias de tech. Então por isso que eu digo que por mais que você tenha aqui uma taxa de juros alta, é a maior do mundo, não necessariamente vai te entregar a melhor rentabilidade se você olhar o mercado como um todo. Você está focado nos Estados Unidos? Nós estamos falando só em dólar aqui, a gente não falou em euro, não falou em ian, não falou em... Como é que é isso? Eu foco muito no mercado global. Eu atendo o cliente em corretoras americanas, mas não necessariamente eu vou colocar 100% no mercado americano. Eu tenho uma carteira que você pode ter, por exemplo, ativos asiáticos, ativos europeus. Isso vai depender de cada mercado. Você tem cada região, você tem boas oportunidades de alocação. Mas majoritariamente a gente vai focar em ter corretoras americanas, porque são companhias muito sólidas. Eu tenho hoje... Deixa eu dar uma viajada aqui. Claro. Vai acabar a guerra Ucrânia e Rússia. E assim que essa guerra terminar, eu sei que a Ucrânia vai voar, porque eles vão ter que reconstruir aquilo lá. Eu posso chegar para você e falar, eu quero meu dinheiro aplicado em empresas da Ucrânia, em ações da Ucrânia, em coisas da Ucrânia. Você tem essa flexibilidade? Eu não tenho, mas aí eu te respondo aquela questão, como a gente trabalha com carteira administrada, a gente provavelmente, se em algum momento o mercado ucraniano for propositivo para a gente colocar a alocação, o próprio ETF... Alguém vai ver lá fora. Não, e o ETF, vai ter algum ETF que vai estar comprando algum tipo de ativo da Ucrânia, que você consegue ter ali uma exposição naquele país, que é o que acontece, que eu falei agora há pouco da Argentina. Certamente quando começar a aquecer o mercado lá de novo, alguém vai perguntar da Ucrânia, e se a gente baixar a lupa lá, você vai ver dentro do mercado de ETFs algum tipo de alocação em algum ativo que esteja ali dentro da Ucrânia, sem nenhuma dúvida. Agora uma curiosidade entre nós aqui. Nós estamos de novo passando por um momento de instabilidade aí, né? Tá uma loucura isso aqui, né? O que aconteceu com vocês lá? Começou uma correria? Você nota isso? Tem más notícias, o pessoal corre para você? Como é que... Sim. Isso é cíclico? Cíclico, mas com um comportamento muito diferente do que eu vejo no decorrer dos anos passados, anteriores. O cliente ele corria com a gente quando o dólar disparava. O dólar chegou ano passado a 6,30, era uma fila de pessoas. Esse ano a gente está com um volume muito grande, até maior do que o ano passado, mas com o dólar baixando. O nível de insegurança, o nível de preocupação com o Brasil como um todo, ele está tão grande ao ponto do dólar ter recuado e as pessoas não pegaram e pensarem como eles pensavam anteriormente. Vai baixar mais, estou tranquilo agora. Eles estão correndo com um dólar mais baixo, o que eu acho certo, inclusive, porque Sim. Quando você abre uma janela dessa, inclusive eu considero uma janela de ouro, você pega o histórico do dólar ali nos últimos 12 meses, chegou a 6,30 no dezembro do ano passado, e você tem hoje a 5,30, se você faz um preço médio, principalmente quem colocou o valor até a mais, você consegue ter uma sobriedade no valor que você tem lá fora. Mas o que eu quero dizer com isso é que esse ano está um pouco diferente dos anos anteriores, até pela questão de segurança. As pessoas estão preocupadas com o país, a gente tem
um aumento da dívida. Ano que vem o PIB mais uma vez vai ter ali um aumento com relação ao endividamento. Então a gente vai passando por tantas situações econômicas, políticas, que a gente não sabe de fato o que pode acontecer com o Brasil, principalmente com o apagão fiscal que vem sendo falado que vai ocorrer em 2027. Sim, vem uma reforma tributária aí também que vai ser uma enlouquecedora, né? Exato. E me fala uma coisa, teve uma estilingada no IOF aí outro dia que deu uma atrapalhada em todo mundo, né? O IOF era 0,38%, inclusive, em teoria, era para zerar, porque o Brasil é signatário da OCDE, né? Mas o governo já deixou claro que ele não está preocupado com a OCDE. Como estava tendo uma saída muito forte, ele saiu de 0,38 para aumentar em duas regras, né? 3,5 e 1,1. 1,1 para corretoras, para investimentos, né? E para conta corrente 3,5. E para você trazer o dinheiro de volta ao Brasil, eles continuaram mantendo 0,38, porque eles querem que de alguma maneira você traga e pague menos por isso, mas para enviar você tem um aumento. Isso gera... Quer dizer, eu aqui com meus caraminguá aqui, se eu mandar o dinheiro, baixei o Wise aqui, o aplicativo, e vou mandar o dinheirinho para os Estados Unidos lá, vou deixar lá, e o Wise também tem um lugar de dinheiro que você vê, ele te rende, agora né? Tem um rende, rendimento, né? Então vou botar em dólar lá. Então se eu mando $1.000 para lá, 3% vão ficar aqui, imposto. Então eu mandei 1.000, 3.000, isso. entrou 997 na minha conta, 3 morreram aqui. Exato. Se eu quiser trazer esses 997 de volta, vão me tirar mais 0,38. 0,38. Então é 3 na ida e com 0,38 na volta. Exatamente. 3,38 Se você manda hoje para qualquer corretora, é 1,1. Reduz. A grande verdade é que o governo está tentando, de alguma forma, frear essa visão de mandar de recursos para fora. Como está se tornando uma rotina, as pessoas hoje não querem mais colocar só dinheiro no Brasil. Eu vejo pessoas, eu tenho clientes que eu já tentei falar para ele que ele não pode ficar 100% disposto lá fora, mas o cliente fala, eu não confio, eu quero mandar para fora e eu não quero ter nada aqui. Então esse apetite vem aumentando sistematicamente e o governo vem tentando frear de alguma maneira, e aí a canetada foi o que aconteceu. Eles fizeram ali uma MP para poder subir a duras penas, o que eu acho um absurdo ter esse custo, mas é o que eu sempre falo, cave o poço antes que seja, corra para mandar, mande sem se preocupar com questão de vou pagar 1,5 ou 1,1 e eu não quero pagar 1,1, eu quero pagar eu não quero pagar nada, mas é melhor que você pague 1,1 agora do que se no ano que vem tiver de novo aí uma corrida, eles aumentarem para 5%. Então é melhor que você prepare sua casa, deixe tudo arrumado, do que você correr quando o dólar já subir muito forte e quando você tiver mais um aumento de IOF, por exemplo. Como é que você faz hoje? Dá uma receitinha aí. Você tem 100 dinheiros, você? Sim. O que você faz com os seus 100 dinheiros? Como é que você divide isso? Eu colocaria hoje, sinceramente, 50% no Brasil e 50% fora. De 100 dinheiros, pegava 50, abria uma conta numa corretora americana, qualquer uma. Todas são reguladas, todas têm um nível de seriedade muito grande. A Interactive Brokers é o que a gente recomenda, não por uma questão de eu não sou patrocinado por ela, mas é porque ela tem um custo muito baixo, uma eficiência financeira muito boa para o cliente. O custo de corretagem é ridiculamente baixo. Então eu colocaria uma parte sim no Brasil e outra parte eu já colocaria fora, eu diria 50% mesmo. E o que está no Brasil? O que está no Brasil eu colocaria para não correr nenhum tipo de risco, juros e inflação. O Brasil é isso, não adianta você começar a assistir uma série de vídeos e escutar que o Brasil vai crescer, que o Brasil que você tem que comprar a ação da empresa X ou da empresa Y. Eu colocaria em juros e inflação. O Brasil, é isso que a gente tem que colocar, é nisso que a gente tem que se pautar, para que você não tenha ali, aproveitando o momento que de fato está pagando bem ali, para quem colocar em algum tipo sempre de uma visão de longo prazo. Eu botar esse dinheiro lá e acho que isso é um dos medos, né? Quando eu olho de fora aqui, eu tenho meu dinheirinho no banco lá. A qualquer momento eu posso precisar desse dinheiro aqui. Eu sei que é o Brasil, eu estou no Brasil. Puta, pintou aí um problema de saúde qualquer, o banco, o plano de saúde não vai cobrir, eu vou ter que correr no meu dinheirinho lá. Se estiver nos Estados Unidos, é tudo muito mais difícil. Não que seja, é a minha cultura, sim, né? Sim. Puta, aqui tá no banco, cara, eu mando baixar e tá na minha conta. E se estiver nos Estados Unidos, cara? Qual é a liquidez que eu tenho desse meu investimento lá fora? Boa pergunta. Eu liquidez igualzinho daqui. Eu diria que em 2 dias, vamos botar aqui no pior dos cenários, 3 dias está no Brasil. É o tempo de liquidar o ativo e fazer o câmbio de volta para cá. Em alguns casos você consegue até no mesmo dia, tá? Então já foi complexo isso, já foi muito mais problemático. Quando eu falo longo prazo, é você pensando
em crescer Assim, patrimônio lá fora. Sim. Mas você tem liquidez. Sim. Se você comprar hoje, montar uma carteira com ETF, você liquida num dia, no dia está na conta e está de volta aqui. Pelo contrário, por isso que eu digo que já foi muito mais complexo, hoje é muito simples. Você consegue ter a mesma facilidade e eficiência que você tem no Brasil, mas colocando lá fora e podendo trazer a qualquer momento sem nenhum problema, com toda certeza e com toda a segurança, tá? Já foi complexo. Eu diria que há 10 anos atrás, para você trazer um recurso para o Brasil, 5, 10 dias. Eu diria que em alguns casos você consegue trazer praticamente no dia posterior, você está com o dinheiro na conta de volta aqui, sem nenhum problema. Sim. Bom, você... O que vem pela frente aí, cara? O que vocês estão vendo aí? O que a Guardian está planejando? Estão mudando de casa, né? Estão mudando de casa, maior, um lugar maior. Está passando um processo de expansão, graças a Deus. Eu vejo, acho que um grande divisor de águas no ano que vem vai ser a eleição. Acho que a eleição de 2026 ela vai ser ali um momento de muita estabilidade do país como um todo. Eu acho que se alguém falou que 2018 foi complexo, 2022 foi complexo, 2026 vai ser 10 vezes mais. Acho que o tema segurança pública, até por tudo que vem acontecendo aí, aconteceu ontem no Rio, e acho que vai ser uma das pautas que vão ser extremamente faladas, assim como a economia também. Então são temas que vão ser muito debatidos e acho que tudo pode acontecer, e por isso que a gente vem passando também até por essa expansão. Por que a gente está fazendo isso? Porque naturalmente essa insegurança e essa instabilidade do país como um todo faz com que você esteja preocupado com o que acontece amanhã. Então por isso que a gente vem de fato atendendo os clientes e, graças a Deus, aumentando cada vez mais, mas atendendo com muita sobriedade e segurança naquilo que a gente faz também. Esse sucesso que a gente está tendo hoje é justamente por essa premissa básica de poder cuidar do cliente, entender o quanto é relevante para ele, atender dele, de que forma a gente vai atender e de que maneira a gente consegue dar para ele essa tranquilidade de poder confiar na gente e confiar em mandar uma remessa para fora, porque de fato é muito mais complexo você entrar num banco ou abrir uma conta numa corretora que ele vê todo dia na propaganda no Brasil ali, seja no YouTube ou em qualquer TV acaba ali uma propaganda acontecendo de qualquer corretora. Maravilha. Espera um pouquinho agora, eu queria dar a URL, mas eu quero dar a minha, né? Lembra? Você lembra como é que era que eu botei lá? Eu acho que eu esqueci, era... Deixa eu ver aqui, Thiago. Eu não lembro o nome, que eu comprei uma URL, né? Ah, tá aqui. Proteja Patrimônio, alguma coisa assim. protejapatrimônio.com. Putz, eu acho que não tem aqui. Deixa eu ver aqui se eu mudei lá na... Não. Ué, eu não te mandei isso aqui, cara? Não, acho que não. Eu lembro que eu mandei para você um link. Eu tenho que ter aqui, peraí. Eu tenho que ter aqui. Já vou achar aqui. Café Brasil. Guardian. Aí eu te falei que não dava para ler o link não. E que eu ia arrumar um link novo. Ah, eu lembro que você falou, é verdade. E aí eu montei um link novo. Bad. MP3. Novo spot. Guarde Patrimônio, quer ver? Guardepatrimônio.com.br. Perfeito. Guardepatrimônio.com.br. Deixa eu só me certificar que é ele mesmo. Copiar. Colar. Entrou o teu Pipefy, é isso? Isso, ele mesmo, certinho. É o CRM que a gente... Tá demorando para abrir aqui, mas vamos lá, vamos partir finalmente aqui. Tá demorando muito para abrir, cara. Se eu estiver falando muito rápido, me avisa que eu falo rápido, eu dou uma desacelerada. Aí abriu. É isso mesmo, Esse aqui. Então vamos lá, Thiago. Se eu quiser, me interessei.
tô interessado, quero procurar vocês lá. Onde é que eu vou achar vocês? @guardia, como é que é? Como é que eu encontro vocês? Guardian.capital. 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 Ou guardepatrimônio.com.br. O guarde de guardia, né? Então, guardepatrimônio.com.br. Eu vou cair dentro de uma planilha, vou estabelecer o contato com vocês. Alguém de vocês vai entrar em contato comigo, é isso? Sim. E vai estudar o que pode ser melhor para mim ali. Exatamente. Porque a gente vai ter ali um profissional que vai atender. Uhum. Normalmente a gente responde no mesmo dia, no mais tardar no outro. A gente tem muita velocidade para isso. E a gente faz ali uma reunião para justamente entender um pouquinho da tua necessidade, aquilo que você está buscando e poder adequar dentro do nosso serviço, da forma que a gente consegue atender. Perfeito. Guardepatrimônio.com.br. Vai lá. O meu já está indo lá. Cara, obrigado. Nada, muito bom o papo aí. O Brasil é muito bom para esse tipo de coisa que você faz aí, porque todo dia tem. A matéria-prima é maravilhosa, né, cara? Toda hora tem uma loucura. Toda hora tem alguém botando pavor em todo mundo e você aparece com a bandeirinha ali. Aqui tem. Vem aqui, que estabilidade tá aqui. Eu costumo falar que deve ser muito chato morar na Suíça, que ninguém sabe o nome de um deputado ou político da Suíça. Isso. Aqui a gente já sabe já o nome de todo mundo do STF, de todos os deputados políticos. Então, aqui é um carrossel de emoções. É isso aí. Um abraço, tamo junto. Um abraço, muito obrigado. Guardepatrimônio.com.br. É isso aí.